Muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o que seria Akoshé e Ogum, tá? Tem pessoas que dizem que uma coisa é muito diferente da outra, tem outras pessoas que dizem que uma coisa é mais forte que a outra. Enfim, tem um monte de opiniões ao respeito sobre o que seria Akoshé e Ogum, tá? Para começar, tenho que explicar uma coisa. Akoshé, lo que conhecemos como Akoshé, pertence especificamente ao culto de Ifá. Isso para começar. As pessoas têm que ficar claras nesse sentido, tá? Quando falamos de Akoshé, nos referimos a todo o trabalho em medicina ou magia, tá? Que eu não gosto muito da terminologia magia, mas eu sei que no Brasil ficou muito popular, tá? Porque nada acontece de forma mágica. Mas, para que você compreenda, as famosas magias dentro do culto de Ifá é o que conhecemos como Akoshé. E essas magias, dependendo da região, dependendo da linhagem, podem ter vários nomes também, tá? Tem pessoas que não conhecem a terminologia Akoshé e chamam essa classe de magia como Ayajó, tá? Ayajó. Se vocês escutam, ouvem alguma vez algum babaláwo falando de Ayajó e Ifá, está falando da mesma coisa, exatamente a mesma coisa que é Akoshé, tá? Akoshé pode ser traduzido como uma espécie de trabalho, tá? Mas Akoshé é um trabalho para apoiar ou para reforçar, uma ação que é feita para reforçar alguma coisa. Já partindo da tradução do que podemos conhecer como Akoshé, podemos entender de que Akoshé nunca vai substituir o sacrifício. Isso também tem que ficar muito claro, tá? Elucidado para as pessoas. Hoje em dia está muito de moda muitas pessoas vender Akoshé, tá? Eu vejo todos os dias que entro nas redes sociais pessoal muito novo vendendo Akoshé, tá? E o Akoshé, na verdade, na literatura de Ifá, está nitidamente expresso que é para apoiar o efeito do sacrifício, tá? Tem até um ditado popular na cultura iorubá que diz de que Akoshé serve para hoje e sacrifício serve para todos os dias. Então nunca um Akoshé vai suplantar um ebó, um sacrifício. E vamos a dizer assim, 90% dos Akoshé deveriam ser utilizados após o sacrifício, tá? Inclusive tem alguns sacrifícios que incluem como parte do sacrifício alguns itens ou ingredientes que vão ser utilizados para montar aquele Akoshé específico. Por quê? Porque Akoshé está implícito dentro da estrutura do Odu Ifá. Akoshé, assim como cada Odu Ifá tem uma estrutura de Esse-Ifá, que são os versos de Ifá, tem também as propiciações adequadas para aqueles versos de Ifá, que nós conhecemos como Adimu. Tá? Um verso de Ifá pode estipular de que a pessoa necessite propiciar aquele orixá de uma forma específica, que está detalhada no conhecimento de treinamento que aquele babaláwo, em teoria, deveria ter. Tá? O Akoshé é a mesma coisa. Tá? Dentro dos Odu Ifá temos diferentes versos, e a maioria desses versos de cada Odu Ifá possuem uma receita de uma magia ou medicina para apoiar o efeito do sacrifício que já foi feito. Tá? Isso é, ou sempre foi, melhor falado, o Ifá. Hoje eu sei que a realidade é diferente. Tem um monte de pessoas lá vendendo sabão para se tornar rico, e sabão para vencer inimigo, entendeu? E por aí vai. Mas não é o que Ifá diz em seu corpo literário. Tá? Tem vários Odu que explicam o porquê uma medicina, uma magia, tem que ser utilizada após o ebó. O ebó tem um efeito permanente. E uma medicina aplicada no Odu que saiu para uma pessoa nunca vai ser contraproducente com o efeito do sacrifício. E muito menos com o destino daquela pessoa. Para mencionar só alguns desses Odus,
que menciona a supremacia do sacrifício perante a magia dentro do culto de Ifá. Posso mencionar, por exemplo, Iwori Ogundá. Iwori Ogundá diz que uma magia, uma medicina mal utilizada pode torcer ou distorcer um destino pessoal. Então, o que quer dizer Ifá em Iwori Ogundá? Que inclusive muitas pessoas desse Odu são proibidas de utilizar nenhum tipo de medicina dentro do culto. Tá? Tem alguns Odus que proíbem para aquele iniciado utilizar tanto seja coché, encantamentos e se apoiar em nenhum tipo de tecnologia espiritual que não seja o sacrifício. Tá? Esse Odu fala de que uma magia mal utilizada pode distorcer um destino. Já se vamos para o Odu Ogbedi, se conta uma história muito conhecida dentro do culto entre Orunmila e Osain. Tá? Tanto Orunmila como Osain, eles trabalhavam em um povoado. Tá? E Osain começou a difamar o nome de Orunmila, com o intuito de ficar com os clientes dele. Ele via que Orunmila tinha muitos clientes, muita reputação e estava fazendo muito dinheiro. Osain vivia, mas ele queria ter a mesma reputação e o mesmo dinheiro que Orunmila. Então ele começou a difamar o nome de Orunmila para que as pessoas, em vez de ir para a casa de Orunmila para resolver, fossem para a casa dele. E assim ele começou a fazer. E a estratégia de Osain começou a dar certo. Um certo dia, Orunmila se revoltou. Tá? E começou uma guerra entre eles. Uma guerra que inclusive foi até de feitiço. Tá? E isso traz muita perturbação e partidários, tanto de um lado como do outro. Então a situação começou a ficar áspera, começou a ficar feia. E aí o rei daquele povoado chamou a ambos para o palácio, tanto a Orunmila como a Osain. Aí ambos se apresentaram no palácio. Aí o rei falou de que naquele povoado só haveria lugar para um só trabalhar. Ou seja, a supremacia e a liderança espiritual e aquele sacerdote que seria aquela referência para ajudar a resolver os problemas daquele povoado seria um só. E que a forma de resolver quem quedaria no povoado como liderança era uma espécie de competência entre eles dois. O rei mandou eles se preparar durante uma semana e de aí a 7 dias eles deveriam comparecer novamente no palácio. Assim fizeram os dois. Tá? Pessoal, estou fazendo a história mais resumida para que entrem na live, tá? Senão a live demoraria muito. No 7º dia, ambos se apresentaram frente ao rei. E aí o rei pediu para eles que demonstrassem o poder de seu axé. E aquele que demonstrasse ter mais axé, mais poder espiritual, seria aquele que de aí na frente iria liderar. Aí o rei pediu para começar Osain. Osain começou. E no frente do palácio do rei tinha um Odan, Igiodan. Tá? O Odan é uma árvore que ele é muito forte, muito robusto, muito alto, muito grande. Tem um tronco muito grosso. Tá? E aí Osain começou a fazer encantamentos. Tá? E ele pegou de uma cabaça, de uma dó, ele colocou magia na mão assim e soprou no sentido onde estava aquele árvore. Imediatamente veio um vento, tá? Tão forte que logrou arrancar aquele árvore de raiz e jogar aquele árvore muito longe. Aí todo mundo que estava testemunhando aquilo ficou sumamente impressionado. Vocês imaginem aquela cena de uma pessoa só com um pó e encantamento conseguir pegar aquele árvore muito grande e forte e jogar longe, tá? Aí todo mundo ficou completamente impressionado pelo poder que Osain tinha. Posteriormente a isso, o rei pediu para Orunmila demonstrar seu poder. Aí Orunmila foi até onde tinha ficado a árvore, lá longe.
ele pegou de seu apó opão que ele tinha dentro do apó, ele colocou Yerosum, imprimiu o Sodus e começou a recitar Ebó em cima da árvore. Logo que terminou de recitar Ebó, ele pegou Yerosum e jogou em cima da árvore. Aí todo mundo, impactado pelo que tinha acontecido com a oportunidade de Yosai, ficou no aguardo de ver o que iria acontecer. E nada aconteceu. Então aí o rei começou a pedir explicações para Urmila. E Urmila falou assim: eu pido para você 32 dias, e em 32 dias você verá no poder que eu tenho. Aí o rei, não muito convencido, mas decidiu aceitar, aguardar 32 dias. E marcou um novo encontro de aí a 32 dias para frente. Chegado o dia número 32, Urmila acordou, se vestiu com as melhores roupas, tá? E decidiu ir em sentido para o palácio. Quando ele chegou no palácio, viu que tinha um monte de pessoas lá na frente do palácio onde tinha acontecido aquele sucesso do árvore Odã. Aí ele começou a se abrir passo por meio de todas as pessoas, tá? E viu de que aquele árvore que Ossan tinha arrancado através do poder da magia já estava de pé naquele exato lugar e estava com brotes novos, estava florescendo novamente. E aí fica a reflexão de Seitan, do Obedi. Uma magia pode arrancar uma árvore de lugar e jogar longe, mas só o Ebó pode devolver a vida para aquela árvore. É por isso que os Yorubás dizem: a magia tem poder hoje, mas o Ebó, o sacrifício, tem poder todos os dias. Tá? É por isso que nunca a magia vai suplantar o Ebó, porque o Ebó tem um efeito permanente. A magia se utiliza para potencializar o Ebó ou para resolver hoje alguma coisa em particular. Tá? Tem alguma magia que são utilizadas para quando a pessoa não consegue fazer Ebó. Mesmo assim, a pessoa passou por consulta e você vai perguntar para Ifá se aquela pessoa pode utilizar aquela magia para resolver ou reunir condições para voltar a fazer o sacrifício. Tá? Então, o que eu vejo hoje, na realidade de hoje, é que muitos babalawos estão atuando ou se apresentam publicamente com atitude, o caráter de feiticeiro. Tá? Eles vendem pó, vendem sabão, entendeu? E isso não é o Ifá. Tá? O babalago tem que saber de magia, sim, é obrigado a saber porque forma parte do seu processo de treinamento. Tá? É impossível um babalago ser versado se ele não sabe pelo menos o mínimo sobre magia. Agora, ele tem que saber de que a magia vai potencializar seu trabalho cotidiano. E seu trabalho cotidiano é consultar Ifá, orientar as pessoas e oferecer sacrifício em nome das pessoas. Esse é o ofício do Ifá. Não é sair na internet vendendo sabão, nem pó para virar rico, nem cortar as pessoas, encher de cortes as pessoas, como se está vendo hoje. Isso deixa muito mal parado a figura do babalago, isso deixa muito mal parado a imagem do Ifá, porque o Ifá não é isso. Tá? Um pouquinho de explicação sobre a Akoshé. Agora vamos passar para o que seria Ogum. Tá? Literalmente no idioma Yorubá, Ogum pode ser traduzido como medicina. Tá? Só que, culturalmente falando, para o povo Yorubá, a medicina é tanto a nível físico como a nível espiritual. Não existe uma diferença. Até porque entendemos dentro da cultura que toda doença, por mais física que ela seja, tem uma origem espiritual. E muitas vezes você equilibrando a parte espiritual de uma pessoa pode evitar ou até curar uma doença. Tá? Então, o Yorubá utiliza Ogum para toda medicina, seja ela para o físico, seja ela para o espiritual. E também se utiliza Ogum para o que normalmente aqui no Ocidente conhecemos como feitiço. Tá? A diferença entre o veneno e a droga que serve para coisas positivas é a dose. Tá? E quando você está fazendo uma medicina para alguém, você está dirigindo energia. Essa energia pode ser positiva ou negativa, mas o fim, o mecanismo é o mesmo.
É por isso que nós diferenciamos entre feitiço e medicina. É a mesma coisa. Tá? Qual é a diferença? O babaláwo pode fazer Ogum? Sim, pode. Mas Ogum, a diferença de Akoshé, como expliquei anteriormente, Akoshé forma parte do próprio culto de Ifá. Toda a receita de Akoshé está implícita dentro do Ifá, do verso de Ifá. Ele já está premoldado e se adequa àquela consulta específica, ou àquele Odu específico. Tá? Normalmente, na estrutura do verso de Ifá, você tem os Oluwo, os babalawos, que consultaram para determinada personagem, aquela personagem estava padecendo determinado problema, e os babalawos aconselharam fazer Ebo, alimentar alguma divindade e fazer medicina de Ifá. Isso é o que conhecemos como Akoshé. Muita literatura não tem revelação sobre quais ingredientes aquele sacerdote vai utilizar. É por isso que toda pessoa, para aprender o sacerdócio de Ifá, deve ter mestres. Porque no processo de treinamento você vai aprender qual é a mensagem verdadeira, metafórica de aquele verso de Ifá, que normalmente está contida dentro dos babalawos que consultaram para aquela personagem. Logo você vai saber que sacrifício aquela personagem fez, que normalmente não existe literatura com essa informação, mas isso é importantíssimo. Não é tirar um Odu para uma pessoa e sair perguntando como Pelé coisas aleatórias. Você primeiro tem que saber, aprender a dinâmica da consulta, tem uma estrutura a consulta. Se aquela pessoa vai utilizar, o babalawo vai perguntar o nome da pessoa, se é para fazer o Ebo Sisa, que é aquele Ebo que está implícito na história, que você vai repetir o sacrifício que aquele personagem já fez. Se deu certo no passado, vai dar certo agora no presente. Trabalhamos com a repetição. O Eboakoru. Eboakoru são aqueles Ebo que o babalawo, devido à sua experiência e conhecimento dos materiais naturais, pode chegar a montar um Ebo específico que serva para o problema que Ifá está revelando na consulta. Tá? Mas no caso do Akoshé, você nunca vai montar um Akoshé com materiais aleatórios. O Akoshé já está implícito como receita dentro daquela história. Tanto, se aquele personagem fez um Ebo determinado que você vai reutilizar agora no presente, também, se aquele verso diz que aquele personagem fez algum tipo de Akoshé, também você aprende com seus mestres quais são os materiais e qual é o proceder, qual é a receita e a forma de preparo que você vai utilizar para aquela pessoa. Tá? Então, o próprio verso está dizendo qual é o problema, tá? Que conselho filosófico Ifá está trazendo para aquela pessoa, qual é o sacrifício e qual é a magia que a pessoa tem que utilizar. E sempre a magia vai ser montada ou utilizada pela pessoa após de fazer o sacrifício. Até porque, como expliquei no princípio, muitas magias requerem que os materiais para montar essa magia específica estejam presentes no momento do sacrifício. Você vai fazer o sacrifício, vai entregar o que é de Exu para Exu, e com o restante de materiais, o babalawo ou algum homoawo de aquele babalawo que está oferecendo o sacrifício para você, vai montar aquele Akoshé para você utilizar. Tá? O Akoshé normalmente tem a característica que se utiliza a impressão de Odu. Essa é a diferença com Ogum. Ogum são medicinas que muitas pessoas na terra de Yorubá nem sequer são da tradição orixá e eles utilizam Ogum. Ogum podem ser receitas medicinais que são passadas de geração em geração dentro de uma família. Ogum também é a base de trabalho dos Onishegun, que são os médicos tradicionais. Tá? Como mencionei anteriormente, tanto medicina como feitiço na cultura Yorubá seria a mesma coisa. Então, o Onishegun pode ser traduzido como médico ou como feiticeiro também. Tá? Porque o ênfase e a intenção
de aquela medicina es lo que diferencia una medicina que cura o un feitiço que arruina a vida das pessoas. Tá? E isso aí já entramos no caráter da pessoa, na ética, na moral, são outras questões. Tá? O babaláwo também pode ir nesse sentido. Mas isso é uma decisão da pessoa. Muitas pessoas têm a falsa ilusão de que a akoshé seria positivo e Ogum seria negativo. Não, existem akoshés que são para atacar pessoas, ou negativos. Tá? E tem Ogum que também existem para atacar pessoas, tá? Que se utilizam negativamente. Agora, o porquê você utilizar essa classe de tecnologia espiritual para atacar uma pessoa é o que diferencia a ética e a moral de cada um. Você pode atacar um inimigo porque está se defendendo. Ou você pode atacar alguém que nem conhece porque você cobrou por esse serviço. Então você aí já deixa de ser um sacerdote e passa a ser um feiticeiro. Ou você pode vender magias indiscriminadamente na internet e cataloga como um segundo grupo também. Porque não é o que faz que um sacerdote deveria fazer. Tá? Ogum não requer Odu. E muitas medicinas que catalogamos como Ogum não requerem encantamento tampouco. Algumas têm encantamento e outras não têm encantamento. Tá? Então, Ogum é muito mais aberto. Já uma akoshé tem que ser feito por um babaláwo. Já Ogum, existem, como já expliquei, muitas famílias no território Yorubá que são cristãos ou muçulmanos e que eles utilizam Ogum, porque não deixa de ser a medicina tradicional e autóctona do povo Yorubá. Por suposto, tem alguns sacerdócios em específico que são especialistas nesse tipo de magias, como por exemplo o sacerdócio de Osain. Tá? Muitas famílias de Onishegun, o orixá daquela família é Osain. Tá? Muitas famílias de Egungun também mexem muito com isso, Ogum. Tá? E muitas famílias de Egungun também têm Osain dentro, como culto. Tá? Outras não, só se dedicam a Egungun, outras só a Osain. Tá? Agora, só sacerdotes de essas divindades podem mexer com Ogum ou são especialistas? Não. Tá? Porque, por exemplo, os orixás que têm muita vinculação com a água, também são bem conhecidas na terra de Yorubá por trabalhar muito bem com magia, com medicinas. As Oloshun, Oniyemoja, Oloya e por diante. Tá? Através da água, quando uma divindade tem um pote, uma água, e você carrega, obviamente foi devidamente consagrado, passou por todo um processo, e você carrega água dentro do pote, já deixou de ser Omi, já se transforma em Agbo. Tá? Agbo conhecemos que é água medicinal, é uma água sagrada, uma água que pode curar. Normalmente aqueles orixás utilizam aquela água para trabalhar através da magia. Como? Lavar cabeças de pessoas, lavar crianças, banhar crianças, preparam através daquela água, também misturam com muitas folhas para tornar uma mulher fértil. Enfim, tem infinidade de procederes, vamos dizer assim. Tá? Um orixá também aprende a trabalhar com magia, Ogum. A diferença é que um orixá que não se dedica ao sacerdócio de Fá não vai utilizar Odu e Fá. Mas ele está obrigado a aprender de folhas, está obrigado a aprender de substâncias, ele está obrigado a aprender a trabalhar. Porque ele também vai consultar e ele tem que oferecer serviços que ajudem a comunidade através de sua divindade, para a qual ele está brindando serviço. Tá? O sacerdócio é uma vida de serviço para as divindades. Tá? Então você tem que aprender todo aquele ofício. Tá? Muitas pessoas fracassam no sacerdócio. E por que fracassam? Porque não têm o preparo tanto de sabedoria, experiência, conhecimento, como de ética e moral necessário como para poder desempenhar aquela profissão acorde. Então, quanto você melhor se torna naquela profissão, mais reputação vai adquirir. Quanto mais reputação, mais trabalho. E quanto mais trabalho, mais dinheiro.
Muchas personas piensan de que sos iniciando y no aprendiendo porra nenhuma, van a virar millonarias. Estamos hablando de un oficio extremadamente difícil y longevo de aprender. Entendeu? Então não é para fazer dinheiro tentando viver de algo que você não domina. Como qualquer outra profissão do mundo, você se não sabe de construção civil, no engenheiro não vai andar pela vida fazendo prédios. Se você não sabe de engenharia mecânica, você não vai andar pela vida montando avião e montando carro. Na macumba é a mesma coisa. Se você não sabe, não se graduou, não passou por um treinamento, você não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que é importante o processo de treinamento. Tá? Akoshé, culto de Fá. Medicinas que estão nítidas, já pré-aprendidas dentro de cada verso de Fá. Tá? Ogum não tem Odu. Não tem Odu, mas você pode chegar a trabalhar com os mesmos elementos com o Akoshé. A técnica de preparo difere, os cultos são diferentes, porém a finalidade é exatamente a mesma e o poder dessas medicinas não difere. Difere a técnica de como proceder. O Babalabo tem um jeito específico de trabalhar e pessoal de outras divinidades também tem outro jeito específico de trabalhar. Tá? Outra coisa importante, tanto na Akoshé como Ogum, é uma forma generalizada de chamar a parte medicinal. Porém, dentro dessa forma geral, ou esse apartado dentro do conhecimento, também existem diferentes tipos de medicinas ou de magias. Tá? Existem medicinas que são através do pó, que normalmente dentro do universo de Fá conhecemos como Agummo. Agummo são pós, mas não literalmente aqueles pós que são torrados. Agummo. Tá? Você pode preparar um pó para soprar. Você pode preparar um pó para comer. Tá? Mas já se você vai comer, já chamamos de ACG, que são medicinas para ingerir. Tá? Se você vai fazer um pó para misturar com sabão, vou fazer um pó para diferentes finalidades, como levar pendurado através de talismãs, muitas vezes utilizamos para lavar algumas coisas ou colocar em cima de certos sacrifícios que fazemos, chamamos de Eru ou Etu. É outra forma também de chamar. Tá? Você tem medicina para a memória, que chamamos de Soye. Medicina para a saúde, que chamamos de Akoshé Ilera. Temos medicina para a prosperidade, que chamamos Abureolá. Tá? Temos medicina para vencer inimigos, que podemos chamar de Sekun, ou Aceta, ou Agbelopotá, que são diferentes tipos de medicinas. Pode ser até a forma de preparo ou de uso pode ser a mesma, mas a finalidade modifica o nome. Temos Mandarikan, Agadagodo. Temos Agbo, que já falei, que é através da água. Infusões. Ou a própria água de um pote, de um orixá, já é medicina de por si. Tá? Temos o tão de moda, Bere, não é Beri. Tá? Já ouvi um sacerdote dar cátedra na internet falando de Beri, não, é Bere, Bere, que são incisões. Tá? Bere é uma forma de uso, não é uma medicina específica. Quando falamos de Akoshé, Bere, estamos falando de medicinas que são aplicadas através de incisões. Tá? Agora, você pode ter Akoshé Bere Aceta, que é uma medicina, uma magia, que vai ser introduzida baixo subcutâneo para vencer inimigos. Agora, qual? Como? Vai depender do Odu. Aquele Odu que saiu para uma pessoa que está indicando, após o sacrifício, utilizar aquela medicina em particular, tem lá os ingredientes que vão ser utilizados. Até porque quando você vai imprimir aquele Odu,
Mesmo que você tenha feito um etu ou um eru com aqueles elementos torrados, você vai imprimir aquele Odu e você tem que fazer um encantamento específico, que é tirado do Odu. Compreende? Então, tem diferentes tipos de medicinas, tá? Tem a Yonu, que é para compactuar. Tem Iferan, que é para amor, tá? É para que uma pessoa fique de olho em outra, tá? Tem a Belopotá, já falei. Tem Beru, que aí já entramos na parte negativa, que é para aterrorizar as pessoas. Tá? Tem, por exemplo, Itaya, que é para brigar com uma pessoa, quando você está de briga com uma pessoa. Tá? Enfim, tem Yonu Akba e Yonu Eshu, tá? Que são medicinas para de alguma forma apoiar o efeito de que uma divindade nos apoia em nossos pedidos, valga a redundância. Tá? Tem alguns pós que são utilizados em alguns sacrifícios, são colocados dentro de um orixá para que nossas súplicas que não sejam rejeitadas, vamos dizer assim, por aquele orixá. Tá? Tem afoxé, que normalmente afoxé são contedores. Normalmente o mais clássico é um chifre, que leva algumas substâncias dentro, normalmente com sabão. Afoxé é diferente de Oloboum. Tá? Afoxé é poder na palavra. Tá? É um potenciador dos rezos. O Oloboum é um comando de voz. É diferente. O Oloboum, ele obedece um comando, uma ordem. Já o afoxé é para você potencializar o que você está falando. Tá? São diferentes. Muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Loboum tem alguns requisitos, se cuida se monta de forma definitiva, de formas diferentes. A afoxé já é mais utilizado no dia a dia, para quem gosta dessa parte. Já o Loboum é diferente. O Loboum tem certos recaudos para poder utilizar. Tá? Enfim, pessoal, tá? Essa é um pouquinho a explicação. Acho que toquei assim um panorama amplo sobre tanto a Akoxé como o Okun.